Olá, seja bem-vindo. No ar, mais uma edição do Band Entrevista. E essa semana, para falar da temporada de inverno no litoral norte. Isso mesmo, um assunto que até poucos anos poderia parecer estranho. Temporada de inverno tem atraído grande público ao litoral norte. Entre outros motivos, os eventos, como os Jogos Regionais, que movimentaram São Sebastião e Ilhabela na primeira quinzena desse mês, entre tantos outros de cultura tradicional. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, é o nosso convidado desta semana. O programa de hoje conta com a participação do apresentador e editor do Band Cidade, segunda edição, Otávio Baldinho. Obrigado, Otávio. Prefeito, obrigado pela presença. Hoje a gente pode dizer isso de São Sebastião e até mesmo de todo o litoral norte. Há uma temporada de inverno, coisa que era inimaginável anos atrás? Olha, Nicolinho, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos tendo uma temporada atípica. Primeiro com muitos eventos, a profissionalização do nosso turismo, um calendário que atende todo o município de ponta a ponta, mas os eventos esportivos também que corroboraram com isso. Os Jogos Regionais, o Campeonato de Canoagem Havaiana que aconteceu no nosso município, o Campeonato de Beach Soccer e agora essa novidade que é o programa de avistamento de baleias nessa época de inverno. Então, muitas atrações, muitos eventos para os turistas virem para São Sebastião. Prefeito, e a ideia foi descentralizar, né? Tirar as atrações que aconteciam só no centro da cidade e levar para a cidade toda. Isso permite também que o turista conheça um pouco mais da cultura local, né? Exato. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 120 quilômetros de extensão. Então, bairros como Boracé, o Festival da Tainha, o bairro do Enseado, o bairro de São Francisco, Juqueí, Maresias, todos com atividades num calendário muito bem organizado, estruturado, com condições de segurança e de receber todo mundo aí com muita alegria. Pega, por exemplo, Maresias, que é conhecida aí como a praia do surf. Tempo frio, mas com um festival de inverno aconchegante, né, que acalora ali a visita dos nossos turistas. Então, muita gente no litoral norte, muita gente em São Sebastião, e a gente inverte essa máquina da economia que tem a sua baixa na temporada de inverno, conseguindo aí movimentar a nossa cidade. Agora, prefeito, São Sebastião, o surf de Maresias, conhecido internacionalmente, mas a cidade tem investido nas diversas práticas esportivas. Os Jogos Regionais aconteceram lá em divisão com Ilhabela pelo segundo ano e São Sebastião vai recebê-lo sozinho no ano que vem. Conseguiu chegar a esse ponto de falar, não, agora a gente consegue fazer sozinho? É um crescente? Olha, nos despedimos de Ilhabela em 2 realizações dos Jogos Regionais e agora a terceira sozinhos. Fizemos 3 jores e ao longo desse semestre nós vamos inaugurar 3 novos ginásios, no começo do ano mais um novo ginásio e 2 parques aquáticos que estão em licitação nesse momento. Então a reestruturação das quadras, dos espaços de lazer são fortalecidas com essas novas obras. E aí São Sebastião se consolida como o centro do esporte no litoral norte. Afinal de contas, sediamos diversos campeonatos, eu citei agora, por exemplo, de canoagem, mas diversas outras modalidades, o BMX, a corrida de rua, a maratona, tudo isso sendo objeto aí de investimento por parte da Prefeitura Municipal e agora também as escolinhas, os jogos interescolares. O lado social da coisa. Reforçando, então, é respirar o esporte. Prefeito, o senhor comentou aí sobre obras, né? Esse é um assunto importante, a população sempre atenta a isso. A Prefeitura agora está para fazer um empréstimo, né, de 140 milhões de reais, né? Vai investir num pacote grandioso de obras. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto, desse empréstimo da Prefeitura. Nós já temos 80 milhões de reais em investimentos em obras nesse momento. E agora, depois de 8 meses de discussão com 2 instituições financeiras, nós conseguimos, 2 bancos estatais, inclusive, conseguimos 2 empréstimos, um de 100, outro de 40 milhões. Esses vêm aí para reforçar 4 novas escolas, fazendo o Pier do Pescador no bairro de São Francisco, criando o entreposto de pesca, mais o Hospital de Boiçucanga, que entra agora na reta final para ser entregue a uma comunidade ali de mais de 40 mil habitantes e reforçando também o nosso centro esportivo. Por exemplo, o Gringão vai receber recursos para isso. E um dos detalhes mais importantes desse empréstimo é que cerca de 11 milhões de reais serão aplicados na regularização fundiária. São Sebastião tem diversas áreas que foram degradadas em função de uma ocupação desorganizada e que nesse momento recebe os investimentos para que a gente possa regularizar cerca de 105 núcleos. E sempre que se fala num volume desse dinheiro, 140 milhões, aí tem gente que fala assim, nossa, mas vai endividar a cidade, como é que a cidade vai pagar? Como é que vão funcionar esses empréstimos e qual que é o planejamento de vocês para o futuro? Bom, carência de 2 anos, 96 parcelas para pagamento e é importante dizer que todas as cidades têm direito a acessar esses recursos de empréstimo, a chamada antecipação de receita. No nosso município,
por exemplo, a maternidade há 30 anos atrás foi construída com dinheiro de financiamento. O pavimento da região central da Rua da Praia, dinheiro de financiamento. Então, essa é uma operação comum. Nós conseguimos aí, depois de 8 meses, esses recursos que com certeza vão gerar emprego, vão gerar renda e vão resolver problemas que foram deixados ao longo dos últimos 15 anos, como, por exemplo, a falta de escolas. Nesse empréstimo serão contempladas 4 escolas, uma em Boiçucanga, uma em Camburi, uma na Enseada, que é a escola do Jaraguá Enseada, e a 4ª escola é o Centro de Formação de Professores, mais o ensino profissionalizante que vai ficar na região sul. Portanto, a gente recupera esse investimento que não foi feito nos últimos 15 anos, antecipando essa receita e aplicando em novas obras. E hoje em dia o orçamento de um município como São Sebastião não permite que faça grandes investimentos se não for dessa forma. Nicolino, nós tivemos uma queda de arrecadação enorme. Costumava-se dizer que a cidade recebia 2, 3 milhões de reais por dia. Não é mais uma realidade. A Petrobras pagou para nós, os royalties, 9 milhões por 30 dias. Então, caiu demais. Com a paralisação da obra do contorno sul, Tamoios, nós perdemos 1 milhão de reais por mês. E com esses acidentes na estrada do DR, a SP-55, paralisou as operações portuárias. Perdemos mais meio milhão de reais por mês. Então, a gente vem numa decrescente orçamentária. Esses investimentos que são provenientes do financiamento, ou seja, antecipação de receita, vão permitir que a gente possa girar a economia. É óbvio que tudo isso foi feito com muita seriedade, portanto, o município tem sim capacidade de endividamento, pode fazer tranquilamente e a gente não vai comprometer as finanças de São Sebastião. Prefeito, no caso de São Sebastião, é um empréstimo feito com instituições financeiras brasileiras, mas a gente tem aqui na região exemplos de outras cidades com empréstimos internacionais. Essa é uma modalidade, uma alternativa que os municípios estão recorrendo justamente pela falta de recursos do governo federal, liberação de emendas, quer dizer, a situação está um pouco complicada no âmbito federal e estadual para a liberação de recursos para obras nos municípios? Com certeza. Esses financiamentos, como por exemplo do BID, eles demoram 2, 3 anos. A gente também está tentando acessar esses recursos. Os municípios estão sofrendo hoje com a falta de repasse das emendas, a dificuldade que enfrenta com a Caixa Econômica, por exemplo, que não acelera o repasse. Então, essas linhas de financiamento facilitam muito o dia a dia do município. Então, para nós, não dá para parar e ficar esperando cair o dinheiro no cofre. A gente precisa correr atrás e implementar em políticas públicas e obras importantes para o desenvolvimento. E a gente vai falar um pouco mais do que vai ser feito com esses 140 milhões. Já, depois do intervalo, a gente vai para a primeira parada. Não sai daí que a gente volta em instantes com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, nosso convidado do Band Entrevista dessa semana. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando um pouco mais sobre São Sebastião. Conosco, o prefeito da cidade, Felipe Augusto. Prefeito, a gente falava um pouco mais do planejamento feito por vocês da prefeitura com esse empréstimo de 140 milhões de reais que a prefeitura vai conseguir com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. Infraestrutura. Qual que é o planejamento nesse sentido? São várias ruas que devem ser asfaltadas, pavimento, saneamento. O que a prefeitura planejou nesse sentido para melhorar a condição de vida do município? Olha, desses 140, cerca de 42 milhões de reais serão aplicados diretamente na pavimentação de ruas. Você imagina, 120 quilômetros de município e bairros descentralizados. Então, são investimentos necessários que não foram feitos ao longo dos anos e que agora a gente retoma. Nos próximos dias, agora a gente publica já a primeira licitação, cerca de 12 milhões de reais, que irão contemplar os bairros da região norte, Jaraguá, Enseada, Canto do Mar. Na sequência, os recapes, Pontal da Cruz, região central, Vila Amélia e o bairro da Topolândia. Na próxima licitação, entra os bairros já começando por Bariqueçaba, partindo para Boiçucanga, Camburi, Juquê, enfim, todos os bairros da Costa Sul. Importante lembrar que o bairro de Maresias já está num sistema bastante adiantado em função dos mutirões e nós deixamos os grandes trechos de pavimentação por conta da prefeitura também. Além disso, está no pacote drenagem, acessibilidade e tudo isso envolvendo a questão da regularização fundiária. Portanto, mais 11 milhões da questão da regularização fundiária.
pavimentou, acertou a drenagem, vem fazendo o documento das casas. É justiça social para o nosso município. Prefeito, o senhor falou, uma cidade muito extensa, né? A costa de São Sebastião é muito extensa e isso é um desafio para a prefeitura. Agora, com relação ao Hospital de Boiçucanga, né? Que também vai ser contemplado com esse dinheiro, quer dizer, é o recurso da saúde ali para poder atender as comunidades próximas, né? Exato. O Hospital de Boiçucanga hoje vai atender cerca de 40 mil pessoas. Não foi uma obra que eu comecei, não é do nosso governo, mas é uma obra que eu tenho que terminar. Infelizmente, ela passou por perícia judicial, é objeto de inquéritos, investigação, mas sanados esses problemas e agora encaminhados para o judiciário, a prefeitura ficou autorizada em retomar essa obra. Ali estão previstos a aplicação de 12 milhões de reais só em construção civil e mais 3 milhões e meio para aquisição de equipamentos. Portanto, mais de 15 milhões de reais a gente tem que gastar com esse prédio que ficou ali parado há muito tempo na avenida principal de Boiçucanga e com certeza virará o centro de referência de saúde daquela região. Então, mais de 45 mil pessoas sendo atendidas pelo Hospital de Boiçucanga. E é um prognóstico de se entregar o hospital pronto nessa administração, prefeito? É uma obra que já se arrasta e mais do que isso, já de repente conseguisse fazer uma licitação, é o S que vai tocar isso aí, vai ser direto? O que a prefeitura planejou para que isso saia do papel e atenda o povo? Olha, nós vamos entregar essa obra em 10 meses, é o que está previsto a partir da ordem de serviço. O processo licitatório já está andando, os equipamentos já estão sendo também licitados e o Hospital de Boiçucanga passará a ser administrado pelo MOES, que também já está aí em licitação. Então a organização social toma conta, a prefeitura fiscaliza a aplicação desses recursos, desse repasse, e com isso a gente transfere as ações do PA, que é o pronto atendimento de Boiçucanga, para dentro do hospital. Então vai ser uma ação rápida, como eu falei, 10 meses de obra. Se tudo der certo, aí salvo chuvas e trovoadas, no ano que vem, em agosto, o hospital entrega à comunidade. Falando em saúde, aproveitando, e a Santa Casa da cidade? Como é que está hoje a negociação da prefeitura com a Irmandade? Como é que está ficando essa situação, prefeito? Olha, Nicolino, nós temos aí uma intervenção que perdura já há mais de 14 anos. Temos apontamentos do Tribunal de Contas e apontamentos do próprio Ministério Público Estadual, que é um dos órgãos que fiscaliza a gestão municipal, para que a intervenção seja encerrada. 14 anos de intervenção tem que chegar ao fim. Nós estamos encerrando esses procedimentos, existe um passivo trabalhista que supera aí a casa dos 14 milhões de reais, mais um passivo do endividamento que supera 60 milhões de reais. Tudo isso vai ser objeto de negociação e a gente encerra essa intervenção agora transferindo também a gestão do hospital para o MOES. Então, é facilitar a aplicação desses recursos, organizar e, claro, melhorar essa saúde, esse atendimento ao município, como já vem acontecendo. Prefeito, outro problema que São Sebastião enfrenta com relação à ocupação desordenada, né? Muitas casas em áreas irregulares. Como é que a prefeitura está se preparando, já pensando no período de chuvas? A gente tem um tempo aí, né, que dá para pensar em algumas ações para evitar tantos transtornos para a população no próximo ano. Então, hoje nós tivemos ali uma ação primeiro, desde o primeiro dia do nosso governo, o fortalecimento da defesa civil. Então, hoje nós temos um tempo-resposta muito curto para atender essas pessoas que vivem principalmente em áreas de ocupação desordenada, ou APP, ou em costa de morro, áreas de risco. Então a gente conseguiu aí com esse tempo-resposta, com o treinamento das nossas equipes, com a velocidade no atendimento, salvar vidas. Só que agora vem um programa de regularização fundiária grande para o município de São Sebastião. São 2 leis que nós aprovamos na Câmara Municipal, um que cuida de todo o município, um específico para a região de Maresias, e essa regularização já começou. Nós já reservamos áreas, fizemos toda a documentação para poder iniciar os chamamentos públicos para a construção de casas populares e agora a gente envia para a Câmara no segundo semestre uma lei autorizativa para que o município possa doar os terrenos direto ao cidadão e a partir daí, a partir de um mutirão, essas casas sejam construídas. Então são programas que estão agindo concomitantemente aí, paralelo, para que a gente chegue de uma vez por todas à solução da regularização fundiária do município e da ocupação desordenada que durante tantos anos veio aí atingindo a nossa cidade. Foi negligenciada agora, prefeito. Ele falou em chuva, Otávio falou em chuva. A chuva castigou São Sebastião nesse verão, né? Choveu muito, acima da média. E a gente tem até hoje lá problemas, principalmente na rodovia Rio Santos, que é a entrada e saída de São Sebastião, e pela Costa Norte, que é o principal caminho, ligação com a rodovia dos Tamoios. São Sebastião quase ficou ilhado
né, por 1 ou 2 dias, uma dificuldade muito grande. O prefeito colocou barco para passar gente. Foi uma loucura na época do temporal. As obras continuam, o DR está fazendo. A prefeitura está acompanhando isso. O senhor entende que vai ser possível se entregar uma rodovia segura para a próxima temporada ou não? Mais uma vez, se chover forte, a gente vai ter problemas. Como é que está isso, inclusive de alagamentos? Olha, Nicolini, segurança só com o novo trecho da Tamoios pronto. Com certeza vai resolver ali a nossa questão do fluxo de trânsito da região. Agora... Que é a obra do contorno. Que é a obra do contorno, que está parada, e o governador João Dória afirmou aí o compromisso de recuperar o mais rápido possível. Esse trecho do DR, que é o SP-55, nós estamos acompanhando o dia a dia, cobrando insistentemente as ações, mas é um trecho que está em serra. Então, assim, os pontos de escorregamento são muitos. Nós estamos monitorando, estamos aí trabalhando em conjunto do DR, mas nós queremos o quê? Ação imediata para que a gente reforce esses principais pontos de acesso à cidade. Por exemplo, Cigarras, bairro de São Francisco, 2 pontos de escorregamento seríssimos. Toque-Toque e Guaicá, mais um seríssimo. Pouquinho mais para frente, quase no Paúba, um outro ponto muito sério. Então, assim, a gente está monitorando tudo isso, cobrando essas soluções, e eu espero que o DR nos atenda já para essa temporada de verão. E é importante lembrar que toda a média histórica de chuva foi vencida. Nós tivemos aí, em uns certos dias, mais de 400 milímetros de água. E eu tive que reconstruir praticamente a cidade nos 3 anos de governo. A gente vai para mais uma rápida parada aqui no Band Entrevista. Nós voltamos em instantes hoje com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. A gente volta já. Esse é o Band Entrevista aqui na tela da TV Band. O programa de hoje fala um pouco mais das ações que acontecem em São Sebastião, no litoral norte. Nosso convidado é o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, vamos entrar agora a falar um pouco do Porto de São Sebastião. Vamos falar da travessia de Balsas, mas antes de falar da Balsas, falar do Porto, o ICMS que gera o Porto para São Sebastião é muito importante. Há muito tempo se discute a possibilidade de ampliação. O governador João Dória já falou, inclusive, em privatizar tanto a travessia quanto o Porto de São Sebastião. Mas, por outro lado, a gente falou no segmento anterior, a via de escoamento da Serra da Tamoios está parada, que vai levar até o Porto, Portúneis, por uma via de melhor qualidade. Qual que é a importância da ampliação da movimentação desse porto para a cidade, para o município? E o senhor acredita que isso venha acontecer em 2, 3 anos ou não? Eu não tenho dúvida. Aliás, acredito no governador João Dória, tenho certeza que ele vai conseguir essa privatização. E para que o porto seja modernizado, seja mais ágil, seja rápido nas suas relações, tenha mais força, é necessária a entrada da administração privada para que acelere esse processo. Hoje o Porto de São Sebastião, ele depende de uma via de escoamento, que é a rodovia dos Tamoios, o trecho Planalto com obras já quase finalizadas, o de Serra com obras adiantadas, falta só o gargalo aqui, que é o eixo do contorno sul. Isso finalizado, o Porto de São Sebastião tem que ampliar o seu número de berços para que hajam essas atracações. É importante para a nossa economia, é importante que seja privatizado, mas também é importante, Nicolini, que o trabalhador portuário, esse que prestou concurso para ser conferente, estivador, ele esteja com seus direitos preservados. Então a gente tem que proteger esse trabalhador, incentivar o morador local a continuar trabalhando no porto, continuar prestando serviço no porto, ou seja, fortalecendo a economia do município, mas ter a iniciativa privada como gestora dessa unidade portuária. O governo ele fala em muitas privatizações nessa área do litoral norte, né? Tem a questão do porto, as balsas, a rodovia Rio Santos. O senhor acha que se o governador João Dória conseguir entregar essas privatizações, vai ter um avanço grande no litoral norte, com relação à geração de emprego, turismo? Eu não tenho dúvidas, viu, Baldi? Porque, primeiro a balsa, que eu acho que é a mais fácil e depende exclusivamente do governo do estado. Tem que desvincular das travessias da região sul do nosso estado, né? Bertioga, Cananéia, tem que desvincular. Tem que ser uma unidade autônoma e privatizada. Você pegar, por exemplo, o Porto de São Sebastião depende do governo federal. A força para que isso aconteça é do governo do estado, mas depende do governo federal. E no caso da rodovia, tanto a Rio Santos quanto a Dutra, nessa discussão de se juntar os pacotes, tendo em vista que a Dutra está agora com o prazo de concessão já sendo expirado, precisa ir para a licitação, ela precisa ser organizada pelo governo federal.
Então, o governador João Dória tem feito esforços nesse sentido e eu não tenho dúvida que a malha de acesso ao nosso município, tanto de São Sebastião quanto de Ilhabela, será fortalecida, inclusive de Caraguá e Ubatuba. Então, para nós é importante esses investimentos, porque são rodovias que exigem manutenção, exigem conservação, exigem investimentos. Eu acredito que isso aconteça já a partir desse ano. Agora, prefeito, o senhor assumiu o Conselho do Litoral Norte, tem um conselho dos 4 municípios, o prefeito agora assume a presidência desse conselho. Está conseguindo unir os 4 municípios do Litoral Norte? Eles são siameses, tanto em virtudes quanto em problemas, e é importante que eles atuem em bloco. Como é que está isso? Eu assumi agora a presidência do consórcio Litoral Norte, que organiza de forma profissional o turismo nas 4 cidades. Tanto o turismo náutico, o ecoturismo, enfim, a visitação ao Litoral Norte de São Paulo. Nós temos aí, por definição, uma situação muito interessante. Nós temos o maior centro econômico financeiro do país a 2 horas de distância, que é São Paulo. E o litoral norte de São Paulo se assemelha muito ao Havaí, ao North Shore do Havaí. Então, quando você faz essa correlação para o mundo, você vê Nova York a quase 18 horas de distância do North Shore. A nossa capital, Nova York, que é aqui São Paulo, ela está pertinho do North Shore. Então, para nós, vender um produto como o Litoral Norte, com atrativos, com hotéis de categoria, elevada, com bons produtos, bons serviços, profissionalizar esse turismo todo, é um trabalho que precisa ser encarado de forma correta e séria. Como é que nós fizemos isso? Através do Circuito Litoral Norte. E tem dado bons frutos. O nosso turismo, por exemplo, Nicolini, ele aumentou na temporada 18-19 em 30%. Agora na temporada 18-19 em 45%. Então são números reais, não é número fantasioso. Então isso está dando certo. Agora uma nova reestruturação do consórcio, um novo momento, que será discutido aí inclusive com a integração do município de Bertioga, tendo em vista que o Ministério do Turismo criou aí um programa de desenvolvimento regional. E esse desenvolvimento turístico regional. E Sim. Esse desenvolvimento turístico regional, Nicolini, no estado de São Paulo, só foi aprovado para o Litoral Norte. Então nós vamos ter recursos, nós vamos ter programas agora profissionais para desenvolver. E essa é a nossa missão. E Bertioga tem uma realidade muito mais parecida com as cidades do Litoral Norte que com Santos, né? Com certeza. Você pega, por exemplo, a tribo indígena de Boracéia. A divisa de São Sebastião com Bertioga tem 2 bairros, Boracéia de Bertioga e Boracéia de São Sebastião. E lá nós temos uma tribo indígena que é compartilhada pelos 2 municípios, uma praia que é compartilhada pelos 2 municípios. Então essa integração, mais os recursos advindos desse programa do Ministério do Turismo, vão corroborar e muito para o avanço do turismo, é um turismo profissional. E é um turismo que vai muito além do mar, né, o prefeito, que a gente vê hoje, tem um parque estadual lindo, incrível, e que muitas vezes as pessoas não têm essa atenção para esse parque, para a quantidade de espécies de fauna e flora que é preservado ali. Hoje também tem essa preocupação também, né, de divulgar as trilhas, as cachoeiras que tem no litoral norte. Né? Nós fizemos um mapeamento de todas as trilhas e um programa de ecoturismo em conjunto com o governo do estado. As trilhas já estão sendo sinalizadas, demarcadas, e toda essa segurança está sendo dada para essas pessoas que frequentam, para esse turista que vem para cá. Estabelecemos um programa também de birdwatching, que é o pessoal que faz observação dos pássaros. Estabelecemos agora um programa de observação de avistamento das baleias também. Tivemos aí as jubarte, as mink, e agora já com a chegada das primeiras orcas, né, antecipando essa temporada de migração das baleias. Então o Litoral Norte precisa aproveitar esses produtos, organizar tudo isso. Estive com o presidente da Embratur essa semana também discutindo a questão de alcatrazes, organizando essa visitação. Então, criar produtos e dar condições do turista chegar com um receptivo adequado e profissional. Essa é a nossa meta. Aliás, a visitação ao Alcatraz é somente para estudos, é isso? Não, já está liberada, já pode fazer. Acontecendo? Ela já começou a acontecer, inclusive informação nossa junto ao ICMBio, e agora com a troca de comando no ICMBio, a gente espera que isso seja profissionalizado. Conversei com o ministro Ricardo Salles por 2 vezes já nos últimos 15 dias, para que a gente estabeleça rapidamente, mais o presidente da Embratur, para que a gente estabeleça rapidamente esse circuito de visitação, né, recebendo maior número de visitantes. Então isso já está em andamento e vão melhorar muito o fluxo do turismo ali. E a gente não tem dúvida que vai trazer mais gente para o Litoral Norte e um turismo de qualidade. Eu queria agradecer imensamente, nosso tempo está esgotado, prefeito Felipe Augusto, foi um prazer tê-lo aqui no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Otávio Baldin, prazer tê-lo aqui no Band Entrevista. Até a próxima. Obrigado, Nicolini.
Obrigado a você pela sua companhia. O Band Entrevista volta na próxima semana, sempre nas manhãs de domingo, com reprise na madrugada de segunda-feira. Obrigado pela audiência e até semana que vem.